Opa, nesse vídeo eu vou mostrar como a gente instala e configura a interface de linhas de comandos da AWS, o CLI, e para que a gente usa o CLI na AWS. Mas antes, se você já me acompanha, já assiste os meus vídeos, gosta dos meus conteúdos, já dá um joinha aí nesse vídeo. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque através dessas notificações você vai receber todos os vídeos, sempre que sair um vídeo novo aqui no canal relacionado à computação em nuvem, a DevOps, a AWS. Beleza? Então, bora lá. Agora a gente vai mostrar na prática como a gente baixa, instala a interface de linha de comandos e como a gente utiliza ela desde a configuração do usuário, as permissões de acesso e a instalação da CLI. Beleza? Bora lá então compartilhar a tela. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é logar aqui na console da AWS. Então eu vou logar aqui com a minha conta. E aqui na console da AWS, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir no serviço do IAM e criar um usuário. Por que a gente precisa fazer isso? Porque esse usuário é com ele que a gente vai dar todas as permissões que a gente quiser para o nosso CLI. E a gente precisa configurar esse usuário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá no serviço do IAM. Esse serviço ele fica aqui ó, no grupo de segurança. Então, tem aqui ó, IAM. Eu vou em usuários e vou adicionar um novo usuário. Você pode fazer com o usuário que você já tem, mas eu vou adicionar um novo usuário para fazer do zero aqui com você. Vou chamar esse usuário de CLI. Você pode dar o nome que quiser para esse usuário, não tem nenhum problema. Aqui, ó, esse usuário, ele não vai ser um usuário de acesso a console de gerenciamento da AWS. Ele vai ser um usuário de acesso programático. Então, diferente do usuário que acessa essa console que a gente está acessando aqui, para criar um usuário para o CLI, ele precisa ser um usuário de acesso programático. Permissões. Aqui eu vou criar as permissões que eu quiser para o meu usuário. Então eu posso adicionar algumas políticas já existentes. E essas políticas, elas são desde Administrator Access, que é um usuário que tem acesso total a todos os serviços da AWS, tanto para alguns usuários específicos. Por exemplo, se eu quero que esse usuário tenha acesso só ao EC2, que é o serviço de criação de instâncias da AWS. Aí tem aqui, ó, Amazon EC2 Full Access. Eu posso fazer com que ele só tenha acesso de leitura no serviço de EC2. Então já tem algumas permissões pré-definidas aqui, algumas políticas criadas. Outra política que tem aqui também é para o S3, ó, que é o serviço de storage de objetos. Mas aqui, nessa aula, eu vou deixar ele como Administrator Access. Ele vai ter acesso a todos os serviços da minha conta. Talvez isso não seja uma boa prática para você usar em produção, vai depender muito para que você quer criar esse usuário. Eu sempre aconselho você a criar as permissões conforme a sua necessidade. Então, se o usuário precisa somente usar um serviço específico da AWS, você vai definir a permissão para esse serviço específico. Mas isso também, essa parte de políticas e permissões, é assunto para um outro vídeo. Então, eu vou deixar esse aqui como Administrator Access. Próximo. Se você quiser saber mais sobre essa parte de usuários, como criar essas permissões de usuários, coloca nos comentários aqui embaixo desse vídeo, que aí, dependendo do número de comentários que tiver, eu crio um vídeo específico mostrando como funciona as configurações de permissões dos usuários. Aqui as tags, eu vou colocar aqui uma tag só de name para eu identificar, vou chamar de YouTube, só para eu saber que esse usuário aqui ele tem uma tag de YouTube, que eu criei ele para o YouTube. Próximo. Criar usuário. Nesse momento que eu criei esse usuário, ele vai me mostrar aqui, ó, para eu fazer o download do CSV. Eu vou clicar nesse arquivo aqui, ele vai baixar um arquivo .csv. Mas você pode ver que aqui mesmo, ele já me deu algumas características desse usuário. Uma é o ID de chave de acesso e outro é a chave de acesso secreta, que é essa aqui. É essas chaves que nós vamos precisar na hora de configurar o CLI. Essa chave também ele baixou nesse arquivo CSV. Então eu vou abrir ele aqui para mostrar para você essa chave. Ó, ele baixou a chave também nesse arquivo CSV. Uma coisa muito importante. Se você perder essa chave, você não consegue mais recuperar ela. Então, ela é uma chave que você não recupera. Você pode criar uma nova chave, mas a desse usuário, com essas permissões específicas, você não consegue recuperar. Então,
A AWS não armazena essa chave, até por questões de segurança. Beleza? Então a gente já tem aqui a chave, eu vou deixar essa aba aqui e vou baixar agora o CLI. Para você baixar o CLI, você vai entrar aqui em aws.amazon.com/pt/CLI. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo aqui. Aqui tem a instalação para todos os tipos de sistema operacional, Windows, Mac, Linux. Aqui no meu caso eu vou instalar ele para Windows, mas o processo de instalação é bem simples para Linux e para Mac. Então, é bem tranquilo para quem já está acostumado com essas outras plataformas. Então, eu vou baixar aqui para o Windows 64 bits. Você pode ver que ele vai baixar um arquivo aws.cli versão 2, que tem 24 MB, um arquivo bem pequeno mesmo. Então, ele vai baixar aqui super rápido. Pronto, ele já baixou o meu arquivo. Eu posso vir aqui e executar ele direto, ó. Ou ele está aqui na minha pastinha, ó, AWS CLI versão 2. Eu venho aqui e executo ele. O processo de instalação é bem simples, o mais importante é na hora de fazer a configuração depois de instalado. Mas vamos lá. Para instalar Next, aqui tem um termo de uso, um contratinho de utilização, Next. Aí aqui você vai ver qual pasta você quer instalar, isso aqui é importante, tá? Next, Install. E ele vai fazer a instalação super rápida. Pronto, foi feita a instalação, Finish. E agora, depois de instalado, como a gente faz para executar esse CLI? Eu tenho aqui na minha máquina instalado o Windows Terminal, mas poderia abrir também pelo prompt do DOS mesmo, aqui o CMD, o prompt de linha de comandos, tanto faz. Eu uso aqui o Windows Terminal porque ele me dá abinhas, ele é um pouco melhor de trabalhar. Tem aqui já para PowerShell, eu consigo rodar o meu Linux que eu tenho dentro do meu Windows, tudo isso já aqui no Windows Terminal, mas eu poderia usar o prompt de comandos. Então eu vou usar aqui, só para ficar melhor de visualizar, que eu consigo dar um zoom, o Windows Terminal. Primeira coisa que eu preciso fazer é ir lá na pastinha que eu instalei. Então é no C, Program Files, Amazon, AWS CLI versão 2. Então, esse aqui é o caminho que eu fiz a instalação. E o primeiro comando que a gente precisa dar, se você vier aqui, ó, e listar tudo que tem aqui, um desses arquivos é o aws.exe. Então, é esse cara que a gente vai executar. Então, aws.exe. Se eu executar esse comando, ele vai me dizer que ele não é um comando reconhecido. Então, o primeiro comando que a gente vai executar aqui é o AWS. Então, assim, eu estou startando o serviço do CLI, e aí ele vai me dizer que eu tenho um help, alguns comandos e como funciona. Então a primeira coisa que a gente precisa é configurar o nosso usuário aqui. E qual é o comando para fazer essa configuração? Vai ser AWS configure. Agora eu preciso colocar o AWS Access Key. Lembra que a gente criou lá no nosso usuário. Então tá aqui, ó, o meu ID de chave de acesso. Esse aqui é o Access Key. Eu vou copiar. Venho aqui, colo meu Access Key. Agora eu preciso do meu Secret Key. Eu volto aqui, copio também. Colo. Agora ele quer perguntar em qual a região que eu quero trabalhar. Bom, o que é essa região? Se eu voltar aqui na console principal da AWS, a gente sabe que a gente trabalha escolhe uma região para a gente trabalhar, né? Então, eu vou configurar esse ali para uma região específica. Por exemplo, aqui eu vou usar a região da Virgínia. Então, para isso, eu preciso configurar, pegar aqui, ó, a sigla de identificação da região da Virgínia, que é US West 1. Vou copiar. E aí, vou colar lá a minha região. E esse aqui é o formato de saída do meu CLI. É a mensagem de retorno que ele vai me dar. Ele pode me dar em forma de texto, em forma de tabela, em forma de JSON. Eu vou deixar aqui no formato de texto mesmo. Então, teste. Pronto, nesse momento o meu CLI já está instalado e já está funcionando. Como que a gente faz para testar ele? Você pode executar qualquer comando. Eu vou dar um comando bem simples aqui, que é para você entender como funciona. Então é AWS, aí qual o serviço que eu quero executar. Então eu quero, por exemplo, ver no S3, AWS S3, S3 é um serviço
que tem da AWS. E aí eu posso dar comandos para esse serviço. Por exemplo, ls, para ele me listar tudo que tem no S3. Então vai ser um AWS S3 ls, ele vai me listar todos os buckets. Vou dar um enter. Ó, ele apareceu para mim aqui todos os buckets. Lembra que eu falei que a gente pode escolher outros formatos de saída? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, AWS IAM List Users. Ele vai me listar todos os usuários. Ó, ele me traz em formato de lista, de texto. Agora, se eu botar um menos menos output table, ele vai me trazer uma tabela. E aí aqui ó, ele traz uma tabela que fica melhor de identificar isso. Tá aqui a tabela. Ele me traz aqui o ARN, o Amazon Resource Name, a data que foi criado, a última vez que foi usado esse usuário e todas as permissões dele. Então, ele sai num formato diferente. Eu posso mudar esse formato para JSON também, ó. E aí, ele me saiu um formato diferente. Por que isso? Porque você pode utilizar esses formatos de saída para criar os seus scripts. Então, para que serve o CLI quando ele é utilizado? O CLI ele é utilizado para a gente criar scripts de automação da nossa infraestrutura. Então, por exemplo, se eu tenho uma rotina que eu preciso fazer, que é todos os dias eu preciso ir lá e criar uma instância específica, criar um servidor e fazer um deploy desse servidor e depois enviar um e-mail para alguém especificando que foi criado com o IP do servidor. Eu posso fazer isso de uma forma automatizada aqui pelo CLI, de maneira que eu execute simplesmente um script e ele vai lá e faça todo esse processo para mim. Então, serve para a gente fazer a automação da nossa infraestrutura, que grande todos os serviços que a gente roda via console lá, pela interface gráfica, a gente consegue fazer via CLI, então fica muito mais fácil para a gente usar no dia a dia. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já dá um joinha aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.